.com.br. A primeira peneira levou 19 garotos para Porto Alegre e 5 foram contratados. Portanto, é a grande oportunidade. Apoio Espetinhos Ramalho, seu churrasco muito mais gostoso, mais do que você imagina. E Virtual Ideias, Gráfica Campinas, produzindo ideias. Organização Genoma Colorado Campinas. Há quase 4 décadas atrás, Campinas era conhecida como capital do futebol brasileiro, com Ponte Preta e Guarani sendo os maiores celeiros de craques nacionais. Como está a situação hoje? É isso que nós vamos conferir nesta matéria. Campinas foi por muito tempo o celeiro de grandes craques, que fizeram a alegria de bugrinos e ponte-pretanos. E muitas vezes deixaram os torcedores dos times da capital com um gosto amargo da derrota. Memórias que não saem da cabeça dos amantes do futebol. A Ponte Preta vice-campeã de 77 e o Guarani, campeão brasileiro de 78. Nesta foto da revista Placar do mesmo ano, a força dos times de Campinas é mostrada com craques da época. Carlos, Oscar, Renato e Careca faziam parte desse timaço. Época áurea que não se vê com tanta frequência como antes. E quase 4 décadas depois, o futebol em Campinas está bem diferente. O centro de treinamento da base da Macaca fica em Jaguariúna, um espaço com proximidade com a natureza e uma estrutura para receber 60 garotos com idade entre 14 e 17 anos. O Sub-20 está sediado no estádio Moisés Lucarelli. Com atendimento psicológico, social, dentário, nutricional, o clube oferece também academia, refeitório, alojamento e o departamento de fisioterapia para a recuperação dos jovens atletas. O custo total é de R$2 milhões e quem responde por toda a estrutura é o ex-atacante e atual coordenador técnico da base, Jorge Parraga, um dos destaques da Macaca de 77. A Ponte sempre foi um revelador de talentos, né? Deu uma parada de um tempo para cá, mas agora está reconquistando esse espaço, né? Nós temos aí bons jogadores, atletas, né, de potencial para crescimento muito grande e nós estamos apostando muito em alguns aí para poder mais tarde servir o futebol brasileiro da maneira como o futebol brasileiro merece. Na equipe profissional que busca o acesso para a elite do futebol nacional, 2 jogadores vieram da base. Apenas Jefferson e Rossi compõem o grupo. Aleph, hoje no futebol francês, também é fruto do trabalho da base ponte-pretana. Parraga ainda lembra que resgatar a alegria do futebol brasileiro e formar jogadores devem ser os objetivos do trabalho da formação de atletas. Formar o atleta, formar o homem, formar o grande jogador para que a equipe profissional usufrua disso. A primeira preocupação nossa é que o jogador formado aqui na Ponte Preta jogue na Ponte Preta como primeiro time profissional. A busca por descobrir novos talentos para o futebol brasileiro não para. E após conhecer toda a estrutura da base onde os ponte-pretanos se preparam para uma carreira no futebol, é hora de ver a situação no vizinho e rival, o Guarani, que há pouco tempo revelava promessas para o futebol brasileiro e agora passa por reformulações. O Bugre vive uma fase conturbada no futebol profissional, refletida na estrutura das categorias de base. Com os 70 jogadores divididos em 3 categorias, Sub-15, 17 e Sub-20, o clube oferece alojamento, refeitório, academia e um campo de treinamento. O custo total de R$1,5 milhão. Após as eliminações nas competições disputadas neste ano, como o Campeonato Paulista, os jogadores estão em férias e agora esperam voltar para a disputa da Taça São Paulo de Juniores. Carlinhos, técnico do Sub-20, é formado no clube e jogou nas décadas de 80 e 90. Sabe que a dificuldade financeira atrapalha o rendimento da categoria. Felizmente não se acompanhou a tendência do futebol, que era a gente estar sempre progredindo. O Guarani ele ficou meio estagnado com relação a isso. Tanto é que nós temos apenas um campo de treinamento para 3 categorias, temos que fazer um revezamento, o campo não está em boas condições, tudo isso faz com que a gente não consiga, às vezes, tirar do atleta o máximo que a gente poderia tirar deles. Bruno Mendes, hoje no Avaí, e Bosquilha, atualmente no São Paulo, foram revelados no Bugre e ainda são observados com alegria, mas foram embora precocemente. Tem propostas que acabam sendo
irrecusáveis. E aí acho que mesmo o Guarani ou qualquer outra equipe, ela tem que aceitar e de repente aceitar amarrando um percentual numa venda futura, para que o clube também não seja simplesmente esquecido de tudo que ele fez. Apesar dos problemas, talentos aparecem como um alento para os treinadores. Guilherme pela Ponte Preta e Henrique pelo Guarani dividem o mesmo sonho. Meu sonho é conseguir jogar no time grande da Europa, Real Madrid, Champions League e Seleção Brasileira. Meu sonho é jogar no Real Madrid e poder ajudar minha família e ser um ótimo jogador. O trabalho deve continuar e o que a torcida espera agora é que esses garotos que hoje correm atrás de um sonho possam levar o torcedor a reviver as alegrias de uma época em que Campinas foi a capital do futebol em São Paulo. O Careca surgiu na base do Guarani e foi campeão brasileiro com 17 anos. Este ano, no Guarani, o lateral direito Watson foi o que surgiu aí. E o João Vitor, que também entrou no time de cima, teve um jogo lá que disputou inclusive pela Série C do Campeonato Brasileiro, mas desapareceu. Na Ponte Preta, Jefferson terminou muito bem a participação entrando na lateral direita. E o último que surgiu da base e chegou a ser titular na Ponte foi o Aleph, lançado pelo Guto Ferreira, que está emprestado para o futebol da França. Boa tarde a todos. O futebol mudou muito. Não é só a estrutura do futebol de Campinas na base que decaiu um pouco. O negócio na categoria de base mudou e mudou demais. Está completamente na mão dos empresários. Então, ou você faz efetivamente o que eles querem, ou muitas vezes você perde o jogador ou não conta com um jogador um pouco mais categorizado. Mesmo assim, com todas essas dificuldades, veja que Guarani, Ponte e Guarani estão sempre revelando aí uma ou outra peça. A gente esqueceu de falar do Fernando, volante que foi para o São Paulo e agora está no Atlético Mineiro. Esse menino joga muito futebol também. Então, diante de toda essa dificuldade, veja, Ponte colocando no time titular aí o Jefferson, bom lateral. O Guarani agora recentemente com o Bosquila, não é? Tem esse João Vitor que ainda precisa aparecer, o Watson bem colocado por você. Então veja, com toda essa dificuldade ainda o futebol de Campinas consegue revelar. Esse que foi para o São Paulo não seria Eduardo? Fernando. Fernando, é um outro jogador. É um volante. Porque tem um Eduardo também que surgiu aí, que está no Atlético Mineiro, o Eduardo. Eduardo? Eduardo. Pode ser que eu esteja fazendo confusão, mas eu tenho na cabeça como Fernando. Ele inclusive jogou esse Campeonato Brasileiro como titular no Atlético Mineiro. Não sei, o Eduardo, um que surgiu aí, deu até um rolo danado na época do Mingoni, ele está no Atlético Mineiro. Eduardo, volante também, Fernando, não tenho conhecimento. Olha, por falar em volante, a Ponte Preta contratou Paulinho. Paulinho, volante, foi campeão paulista pelo Ituano, jogou a Série B pelo Náutico, estava lá na Arena Pernambuco, jogou contra a Ponte Preta o derradeiro, o único, aliás, o último jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele tem 25 anos, no Paulistão jogou 18 dos 19 jogos disputados pela equipe do Ituano. Na Série B, pelo Náutico, jogou 24 de 38 partidas. Ele teve um grande problema, porque ele foi muito expulso, né? Teve muitos cartões vermelhos. Então, realmente, isso aí foi um grande problema para o Paulinho. Mas e aí, CH, o que você acha do Paulinho? A sua opinião, a Ponte contratou Paulinho. Não está assinado ainda, a Ponte nega, mas o jogador já deu entrevista lá em Pernambuco para a imprensa lá, dizendo que acertou com a Ponte. Então, Batista, a gente está acompanhando muito perto, né? Muito de perto, o que a Ponte está fazendo com relação aos jogadores que estão na posição que jogaram essa temporada. Tem o Elton, tem o Juninho, tem o Fernando Bob, tem o Josimar e tem o Goiano. Esses 5 jogadores, eu ficaria com os 5. O Juninho não joga mais do que, na minha opinião, nenhum desses. Então eu faria um esforço acima da média, por exemplo, para ficar com o Bob, com o Juninho, que está difícil a permanência. Ele tem a sua qualidade, mas não é melhor do que nenhum desses 5 jogadores que eu acabei de falar. Olha, eu conversei com o Renato Cajá e eu estive lá num jogo beneficente aí no final de semana e o Renato Cajá quer ficar na Ponte Preta, tem
inclusive um elemento facilitador, porque agora ele não tem contrato mais com o time chinês. Se livrou do contrato do time chinês e agora é com ele mesmo, ou com o empresário dele. Mas, ao mesmo tempo, tem um elemento que pode dificultar, que é a questão do salário. Dizem, não sei se é verdade, que o Renato Cajá ganha R$170 mil por mês. Não sei se a Ponte pagaria isso para ele, mas se ele tiver mercado, aí fica complicado. Agora, se ele não tiver mercado, ele vai ter que reduzir o salário dele para acertar com a Ponte. Você ficaria com o Renato Cajá ou não, hein, CH? Eu ficaria com uma condição, que ele se encaixe na realidade financeira da Ponte. É um jogador que não há no mercado, um meia com essa qualidade e característica você pode procurar, que são poucos. Agora, a Ponte não pode cometer uma loucura. Eu quero também dizer que nesta temporada que se passou, ele não fez pré-temporada. Ele não fez uma preparação física para suportar toda a competição. Então, talvez por isso, ele não tenha ido da maneira que todo mundo espera. Mas ele é bom jogador. Agora, se for isso, 170 por mês, não é possível pagar, não. Não foi a Ponte que pagou o salário dele, né? Neste ano aqui, arrumou lá um investidor, aquele pessoal do Penapolense lá, conseguiu pagar. Agora, se renovar o contrato, aí é a Ponte que vai ter que bancar o salário do jogador. E olha aqui, o grupo Nikkei de Materiais de Construção é parceiro da Construjá e tem novidades para vocês. Confira aí no vídeo. Participe do grande concurso cultural Natal Nikkei 2014. São 90 dias de ofertas arrasadoras e muitos prêmios para você. 11 TVs, 11 bikes, 11 aparelhos de ar-condicionado e mais de 200 cestas de Natal. Confira as ofertas em nossos tabloides no mês de novembro. Cimento Rotoran CP2 22,99. Argamassa C2 Multiuso 14,90. Telha de fibrocimento 33,99. Tubo soldável Amanco 25 mm 12,90. Grupo Nikkei, a confiança em sua obra. Acesse o site. Acesse o site para saber mais informações, gruponikkei.com.br, acesse o site e saiba mais. O rápido intervalo, daqui a pouco a apresentação do Nunes no Guarani. E já tem Neto Locke, o Boca Larga vai falar.